Nestes dias que antecedem a votação do próximo domingo em todo o país, muitas são as dúvidas sobre o que é ou não permitido nas condutas de eleitores, cabos eleitorais e dos próprios candidatos. Quem esclarece o que pode e o que não pode em relação à regulamentação, à legislação eleitoral, é a promotora, doutora Valesca Flores Agostini, que está aqui conosco. Obrigado por ter vindo, boa tarde. Eu que agradeço o convite, sempre uma satisfação estarmos aqui. Agora nos encaminhamos para essa reta final, ao menos relacionado ao pleito do dia 5 do primeiro turno, e exatamente esses dias são fundamentais para se saber as condutas permitidas e proibidas, principalmente em relação à propaganda política. Ao término dos prazos, né? Exato. Amanhã, quinta-feira, nós temos já o último dia da propaganda gratuita no rádio. Rádio e televisão, a partir de amanhã, então, até amanhã, último dia, e cessa esse tipo de propaganda. Em relação à imprensa escritas, propagandas nos jornais são permitidos até a antevéspera da eleição, ou seja, até esta sexta-feira próxima. Lembrando que sempre a propaganda relacionada à imprensa escrita, ela é somente paga, é vedada que seja de forma gratuita, a necessidade de se colocar ali o valor que foi pago pelo candidato. Interessante, né? Exato, até para se ter uma ideia, muitas vezes, da questão da capacidade econômica de determinados candidatos. E também há uma restrição que é possível somente 10 inserções por candidato em cada veículo. É uma limitação. Há uma limitação, tanto que a gente pôde observar que no início do pleito quase não existiam propagandas, principalmente nos jornais. E com a proximidade das eleições, agora se começaram bem mais, exatamente, eu acredito, em razão dessa limitação. Na linguagem da mídia houve um planejamento, né? Exato. Houve um planejamento de aplicação nas datas permitidas. Doutora Valesca, há também, em relação a esse prazo que é importante, aquele que abrange a maior paixão, a maior passionalidade, que é o movimento dos chamados cabos eleitorais, para não dizer cabos eleitorais, também os militantes, vamos dizer só militantes, os engajados nas campanhas. Quais são as limitações, regramentos, orientações? Até a véspera da eleição, até o sábado, até as 22 horas, é permitida panfletagem, é permitida caminhada, é permitida carreata, inclusive com o carro de som. Só é vedado o uso de microfone para que não se transforme em comício, porque o comício, ele também somente é permitido até a data de quinta-feira, agora até as 24 horas. Mas todas essas demais condutas e todas as propagandas móveis são possíveis até o sábado às 22 horas. A carreata que não utilize microfone, então, é permitida. É permitido, não chamado há problema carro nenhum. de som, né? Que eles vão ali. Até as 22 horas do sábado é permitido. No dia da eleição, no dia do pleito, sim. Nenhuma dessas condutas são permitidas, inclusive a possibilidade de configuração do crime, o popular boca de urna ali, qualquer entrega de panfleto, qualquer forma de arregimentação de eleitor. A única coisa que é permitida é o eleitor, de forma individual e silenciosa, ir até o seu local de votação, com bandeira, com adesivo do seu candidato, isso não há problema nenhum. Não pode nunca haver a concentração. 3, 4 eleitores se encontrarem, que acaba sendo daí uma propaganda irregular. Essa sua colocação, eu gostaria de reiterá-la mais uma vez, em função de que aí está a maior quantidade de denúncias. Eu acredito que essa experiência deve comprovar isso, né? Exato. Ele justifica que ele está com a bandeira e com a camiseta, mas ele está com um grupo à frente da sessão eleitoral, né? E esse grupo não. Tanto que a lei é bem clara em dizer a manifestação individual e silenciosa. Então, cada seu eleitor que tem o seu candidato de preferência, quer ir votar com a bandeira do seu partido, o adesivo do seu candidato, chegar, entrar na sua sessão, efetuar o voto e se retirar.
isso não tem problema nenhum. Agora, qualquer, né, agrupamento já é considerado daí uma arregimentação de eleitores. Lá no dia da votação, documentos para votar, documento para ter acesso à urna e também quem entra ali na cabine. Entra só o eleitor. Algumas pessoas, em razão de ter alguma necessidade especial, né, votam com um acompanhante. Levando o seu título eleitoral, acompanha ali, mas o voto é sigiloso. E uma das coisas também que é importante ressaltar é que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos no momento ali da votação, inclusive telefones celulares. Até para evitar o quê? Que muitas pessoas acabavam votando e acabavam ou filmando ou fotografando o seu voto para depois mostrar a determinado candidato, muitas vezes em razão de troca de favores. Certo. Então, por isso que se proíbe o uso de aparelho celular hoje. Eu digo certo no sentido da prevenção, bastante compreensível, né? Para qualquer um dos dois lados. Exato. Tanto para quem possa estar sendo assodado a votar naquele, quanto quem possa querer usufruir vantagem pessoal em função dessa questão. Então, há essa preservação sempre, né, com a preocupação do sigilo da votação. Mesários e escrutinadores, estes e qualquer outro funcionário da Justiça Eleitoral, esses não é permitido a utilização, né, de bandeiras, de adesivos de partidos. E os fiscais que ficam nas sessões, eles podem utilizar o crachá com a sigla ou o nome do seu partido, mas há uma proibição também de uma padronização do vestuário. Não pode, vamos dizer, estarem uniformizados todos, para não chamar tanta atenção também, para manter a discrição dos eleitores ali naquele momento. Doutora, uma colocação mais de caráter de opinião pessoal do que propriamente do regramento eleitoral. Se questiona muito, alguns jovens, principalmente, que a contrariedade com a obrigação, né, de votar, de comparecer do voto, né? Mas aí, com as suas explicações, a gente vai vendo que a obrigação é de comparecer até a sessão eleitoral. O exercício da escolha é absolutamente democrático, livre exercício. É absolutamente livre, inclusive a previsão do voto em branco, do voto nulo, né? Embora muitas pessoas acreditem que tanto o voto branco ou nulo acabe modificando o resultado de uma eleição, mas isso não acontece porque eles não são considerados votos válidos. Então, tanto para o cálculo do coeficiente eleitoral em relação aos deputados na eleição proporcional, quanto para a eleição majoritária de presidente, governador e senador, esses votos eles são desprezados. Não há, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de que, se existir tantos votos nulos ou brancos, haverá uma nova eleição, né? Isso não funciona porque somente os votos válidos. Mas a pessoa tem todo o direito, né? Reduz, na verdade, a representação, né? Exato, né? A representação daqueles a legitimidade, diríamos assim, do candidato que for eleito. Né? Uma opinião mais pessoal mesmo, que se vê em relação à eleição proporcional, como muitas vezes a gente vê os candidatos puxadores de voto, né? Que acaba do mesmo partido, às vezes entrando um candidato que foi com uma votação bem menor a um outro de um outro partido, que teve uma votação bem mais expressiva e acabou ficando de fora em razão de, naquele outro, haver um candidato puxador de voto que fez muitos votos e acaba, né, trazendo os que estão embaixo lá na legenda. Doutora Valesca Flores Agostini, nós estamos diante de uma campanha que, pelo que se acompanha no macro da mídia, ela é bastante acirrada. E eu estou curioso agora, saindo lá do dia da votação, se a senhora pudesse nos dizer como foram esses dias de campanha. Foi também acirrado sob o ponto de vista de registros, de ocorrências aqui nas cidades? Não. Bem menor. A gente nota nas cidades um movimento muito maior quando se tem o pleito municipal. Nessas eleições gerais, assim, se vê um acirramento bem menor. Também a maioria dos julgamentos de todos os fatos envolvendo eleições ocorrem no Tribunal Regional Eleitoral, portanto em Porto Alegre.
Então acaba assim, tanto o número de denúncias acaba sendo muito mais reduzido em relação ao pleito municipal. As maiores reclamações que nós tivemos eram em relação à propaganda irregular, que após uma portaria da Justiça Eleitoral o número reduziu bastante. Principalmente eram aquelas propagandas móveis em rótulos, chamados cavaletes, avenidas, né? Exatamente. Aliás, nisso Santa Maria merece os cumprimentos. Não sou eu que estou falando, eu li na mídia nacional, porque Porto Alegre também agora acaba de adotar, né, a medidas semelhantes, principalmente Exato. Naquela extensão do Arroio Dilúvio, né? Isso, aí fizeram um convênio com o DMLU. Quando pareceu que alguns se queixaram que Santa Maria que estava se restringindo a ação política, etc. Mas capaz, houve uma compreensão. De forma nenhuma, né? Houve um regramento, até porque a lei já estabelecia que a propaganda móvel ela é permitida desde que não haja um congestionamento, seja para pedestres, causando um perigo para veículos ali. E muitas pessoas que se queixavam era exatamente isso, principalmente nas rótulas, dizendo assim, olha, está muito perigoso porque está atrapalhando a visão do trânsito. Então, a possibilidade de ser causado ali um acidente de trânsito era muito grande. A função do Ministério Público está exatamente em preservar a cidadania, né? O exercício da cidadania. Exato. E há também uma que a senhora pode ajudar a colaborar também com uma orientação apenas. Não precisa sujar toda a cidade, encher a cidade de santinho no dia da eleição, né? De preferência, senão eu digo quase em todas as eleições, no domingo, quando se acorda cedo, para ir se ver a cidade realmente muito suja. É verdade. Se faça a distribuição, né, que tem que ser feita até as 22 horas do sábado, de preferência entregue ao eleitor, não sendo jogada pela rua. E até uma coisa que me chamou a atenção nesse último pleito, né, como eleitora, passando na rua, passando nas avenidas, eu achei assim extremamente educados os cabos eleitorais quando vinham entregar propaganda, sempre de uma forma, olha, se me permite, posso entregar. Bem observado. Que eu achei muito diferente das outras eleições. Eu também observei isso mesmo. Tem que parabenizar, né, aos partidos, aos candidatos que passaram essa orientação. Bem observado, doutora Valesca. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. E nós vamos estar aí acompanhando o trabalho de vocês, né, naturalmente, aqui no nosso canal, porque nós vamos estar com uma cobertura toda especial.